Olá! Embora a gente, como cristão, sempre ouve falar que sempre devemos fazer o que é correto, fazermos o bem, tal como é falado em Gálatas 6, muitas vezes a gente faz o correto, se esforça e não vê o fruto do nosso esforço no espaço de tempo que a gente esperava. A gente encara, às vezes, a nossa boa ação como um investimento e espera um retorno desse investimento que seria o resultado. Acontece que a vida cristã não é assim, ela não pode ser analisada de forma linear, matemática. O trabalhar de Deus é bem diferente. Hoje eu gostaria de comentar a exortação do profeta Ageu ao reino de Judá. O profeta Ageu escreve no período pós-exílico de Judá, ou seja, Judá foi levada cativa à Babilônia e após 70 anos de cativeiro voltou à sua terra. Entretanto, havia certo desleixo com a obra de Deus naquele momento. Queria ler com vocês alguns versículos no capítulo 1, a começar no versículo 3, que diz o seguinte: A palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? O que isso quer dizer? O profeta está alertando que o povo está investindo em si mesmo, em bens materiais, na sua imagem exterior, mas está descuidando da casa de Deus, que aqui a referência realmente é o templo. O templo de Deus tinha um significado aqui no Antigo Testamento, e aqui a preocupação do profeta é com esse templo físico. No versículo 5 diz o seguinte: Agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Ou seja, vocês plantaram e estão colhendo. No versículo 6 diz o seguinte: Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Resumindo, vocês fazem, vocês trabalham, mas não estão colhendo. É a mesma situação que eu comentei antes. Quantos de nós, às vezes, nos deparamos com essa situação? Poxa, estou fazendo, estou semeando, ou acho que estou fazendo, acho que estou semeando, acho que estou no caminho correto. Mas na verdade, está tudo errado. Eu tento fazer, eu sigo a palavra de Deus, eu participo na igreja, eu faço as minhas contribuições, eu ajudo, etc. Mas nada está ocorrendo. Tornamos a leitura no versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam um monte para trazer madeira. Construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Aqui é um recurso literário no qual Deus pergunta e Deus responde. Olha, vocês estão reclamando que estão colhendo pouco, mas por que eu fiz isso? Porque vocês não estão me dando atenção suficiente. Como eu comentei anteriormente, a questão do templo físico era de extrema importância nessa época do Antigo Testamento. Judá havia sido levada cativa para a Babilônia e lá ela, embora continuou a cultuar a Deus, a estudar a lei nas sinagogas, era um povo que, após a volta para sua terra, era um povo sem identidade. Muitas pessoas nasceram na Babilônia e foram deportadas para Judá sem saber da promessa de Deus, sem saber quem era Deus, sem saber da lei de Deus, sem saber de Moisés. Elas simplesmente nasceram num lugar que na época era o top, que era a Babilônia, e voltaram para Judá. Então o povo estava sem identidade, estava sem lei, estava sem o seu Deus. E Deus havia escolhido esse povo de Israel para levar a sua palavra. Não que ele seja um povo especial, mas era um povo que Deus escolheu para levar a sua palavra às demais nações. E ao retornar do cativeiro para a sua terra, era um povo que estava se reestruturando, tanto que
O trabalho de Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias era justamente esse: reestruturar o povo, né? Tirar do meio do povo a idolatria ou as práticas que eles tinham e que ofendiam a Deus. Uma delas era a questão do cuidado com o templo. Era no templo que o povo poderia adorar a Deus. Era no templo que havia a mediação do povo com Deus. É claro que no Novo Testamento Jesus redefine o conceito de templo para o seu próprio corpo, dizendo que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias, sendo que a referência era a ele mesmo, ao próprio corpo, tanto que Jesus foi morto na cruz e ressuscitou no 3º dia. Então, no Antigo Testamento, a questão do templo físico era importante. A mensagem do profeta Ageu era o seguinte: olha, vocês estão preocupados muito consigo mesmos, em adquirir bens, em ter as melhores coisas, mas estão deixando de lado a questão espiritual, estão deixando de lado o compromisso de Deus com seu povo, a fidelidade que o israelita deveria ter para com Deus. Ou seja, estavam desprezando a herança que veio desde Abraão, Moisés e os patriarcas. E a mensagem que a gente tira desse livro de Ageu é justamente os caminhos que a gente julga que estão certos. O povo aqui estava convicto que estavam fazendo tudo corretamente, estavam plantando, trabalhando, mas não estavam colhendo. E aqui a gente nota também que aquela questão da comunidade, de ajudar o outro, que tanto é enfatizado no Novo Testamento, aqui estava sendo posta de lado. Tanto que cada um procurava o bem para si mesmo, esqueciam de Deus. A gente deve agir como Davi nos Salmos 18 e 25. Em meio a injustiças, ele questionava Deus e confiava em Deus, para que ele, Davi, tivesse sua vida controlada pelo poder de Deus. E essa é a mensagem que vale para mim e para você quando nos depararmos com essas estranhas dificuldades.